Voltamos aqui depois de um breve intervalo. Gente, ó, esse é o Dr. Ícaro, ele é um parceiro meu de trabalho. Toda vez que um paciente meu vem sendo atendido por ele, eu já fico bem mais tranquila, porque eu sei que a pessoa pelo menos vai chegar bebendo água. A pessoa já chega com bons hábitos, ele é um médico que preza muito pelos hábitos, tá? Pela transformação dos hábitos. E é por isso que eu convidei ele aqui hoje para ele vir falar de hábitos para vocês. Muita coisa eu não falei, que eu deixei para ele falar, eu sabia que ele ia falar, para poder complementar. E eu sou muito grata a ele, tá? Por ceder a presença. Espero que vocês todos façam um bom proveito. Obrigado. Eu fico honrado com o convite, porque a Isis é uma das nutricionistas que eu mais indico no DF. Ela é uma das que mais está se projetando no cenário não só do DF, mas nacional. Ela realmente quer que o paciente tenha saúde, coisa que muitas vezes bons colegas em saúde em geral têm um foco muito mais em dinheiro, status e companhia, e eu vejo essas pessoas se perderem, tá? E a Isis não é assim, que continue assim, né? Que continue assim. E a gente tem uma interface muito legal, tanto com ela quanto com outros nutricionistas do DF, que é o seguinte: não dá para você ajudar um paciente em saúde, emagrecimento ou qualquer problema que seja, se ele se alimenta mal. Não dá. Então a Isis entra muito bem nessa questão e reforçando a questão dos hábitos com o paciente. E para eles, para os nutricionistas, não dá para um paciente que não evolui só com a dieta não ser avaliado por um médico. Por quê? Esse paciente pode ter transtornos hormonais, de neurotransmissores, outras coisas, que cada macaco no seu galho. De forma integrativa, a gente ajuda melhor o paciente. Então eu acredito muito na multidisciplinaridade. É o acompanhamento ideal para o paciente que possa pagar por um médico, nutricionista, um personal, um dentista, um psicólogo, o que o caso dele pedir, tá? Essa história de alguns médicos de achar que não precisa do nutricionista porque tem um nutrólogo, não precisa do psicólogo porque tem o psiquiatra, não precisa do dentista porque tem o cirurgião cabeça e pescoço, o otorrino. Para tudo. Cada macaco no seu galho. E o nutricionista não estudou aí seus 7 anos, seus 9 anos e por aí vai, para entender menos de nutrição do que alguém que fez só uma pós. Essa é a minha opinião, a opinião do Ícaro. Certo? Bom, começando especificamente a palestra. A pergunta que eu mais recebo em consultório quando o paciente vem para emagrecimento é: o que eu estou fazendo de errado? Eu planejo nesses 45 minutos responder essa pergunta para vocês de forma bem objetiva e bem embasada, tá? E mostrar para vocês quais são os 11 hábitos eficazes para o emagrecimento mesmo, antes mesmo dos remédios, tá? Convido todos vocês para a palestra da FINAC, certo? Que vai ser minha daqui a 2 dias, tá? Na segunda noite, na FINAC do Parque Shopping. Começa por volta de 7h45, mas já digo para vocês que pelo número de pessoas confirmadas, mais de 300, eu sugiro chegar cedo, ok? Então a ideia é mostrar para vocês que antes de remédios e terapêuticas e carbóxio, o que quer que seja, emagrecimento acima de tudo é a consequência natural de uma pessoa que tem hábitos de vida saudáveis e que tem saúde. Ok? Legal, o retorno tá bom agora. E tanto essa palestra quanto a da FINAC estarão no meu site disponíveis para todo mundo poder assistir, compartilhar, rever. Eu tenho esse hábito. A Isis também tem, com muitos materiais dela, disponibilizar gratuitamente. A gente acredita que o bom profissional, ele lucra como consequência natural de uma boa atuação e não com foco em dinheiro, em status e companhia, né? A gente tem que dar um exemplo para o mundo que a gente quer. Isso é currículo, vocês já leram, eu não faço nem questão de ficar passando esse tipo de coisa não, ok? Bom, quais são os problemas mais comuns de quem está fora do peso? Baixo metabolismo, ponto. Acabou. Esse é o problema mais comum de quem está fora do peso. Só tem uma exceção em relação a estar fora do peso ideal, que é o paciente que, apesar de ter um bom metabolismo, ele enfia o pé na jaca, com frequência.
Então ele gera um excedente de proteínas, de carboidratos ou de gorduras, que vai gerar um acúmulo de gordura até ter um bom metabolismo, ok? Até ter um bom metabolismo. Claro que eu não estou falando do excesso de metabolismo, que é um paciente com hipertireoidismo, é um paciente com problemas de cortisol, um paciente com problema de GH e por aí vai, que o metabolismo está excessivo. Mas o paciente que tem um bom metabolismo dentro do normal ou tendendo a rápido, se ele comer errado, certo? Chá de whey, né, Isis? Excesso de proteína, excesso de carboidrato, excesso de gordura, ele vai engordar e reter líquido. Fora isso, o paciente com problema de peso, ele necessariamente está com o metabolismo alterado. Dúvida? Ok, então vamos falar de metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo é a nossa velocidade e qualidade de funcionamento, tá? Isso aí é um fluxograma de saúde. Você é corpo, mente e espírito. Em relação a corpo, um pouquinho de mente, mas principalmente corpo, você só tem um funcionamento adequado se você tiver um bom metabolismo. E quais são os fatores fundamentais que afetam o metabolismo? Alimentação, acima de tudo. Água, que faz parte da alimentação, mas eu separo por um motivo muito simples. As pessoas esquecem da importância fundamental da água. Exercícios físicos regulares, respiração adequada e dormir direito. Se você está com problema, ou o seu paciente, de mau peso, seja por retenção de líquido no lugar errado, seja por baixa massa magra, excesso de massa gorda, ou tudo isso junto, com certeza você tem problema em algum desses 5 fatores. Jô Soares muito bem falou, não conheço gordinho inocente, nem eu, certo? Também não estou dizendo que, ai meu Deus do céu, está fora do peso, eu não posso ter uma doença? Pode, e na maioria das vezes a sua doença está sendo causada ou piorada por um desses fatores, ponto. 15 anos de medicina, não sou o dono da razão, mas nunca peguei uma exceção, ok? Quem tem alguma doença, e obesidade e sobrepeso são doenças, com certeza tem algum problema de metabolismo associado, e na 99% das vezes, um desses hábitos não vai bem. Falando rapidamente deles, alimentação, vou deixar para a Isis tocar com vocês, tá certo? Mas o básico aqui, permita-me por favor, nobre dona do evento, um bom café da manhã, mandatório. Comer de 3 em 3 horas, mandatório. Menores quantidades, mais vezes, mandatório. Ok? Qualidade dos alimentos, mandatório. E depois de tudo isso, pode ser que uma dieta especial caiba para você, né? Por exemplo, depois que você faz o básico, já faz o básico, seu metabolismo está bem, basicamente. Aí talvez uma dieta de proteína por um tempo, uma dieta de gordura por um tempo, que é a paleo, né? Uma dieta mais mista com restrição de carboidrato, o que quer que seja. Mas primeiro você tem que estar fazendo o básico, tem que estar bem adaptado no básico. E a maioria das pessoas se adapta bem ao básico, que é café da manhã excelente, né? Comer de 3 em 3 horas após, menores quantidades, mais vezes, alimentos de qualidade, e o quinto cuidado fundamental para ver se tem que fazer modificações, ter acompanhamento nutricional competente, tá? Se o seu nutricionista está falando por aí que ovo engorda, abacate faz mal, whey é a salvação da lavoura, tá? Tome chá verde até você ficar verde, e por aí vai, muda de profissional, esse sujeito no mínimo não se atualiza. Tudo bem? E tem muita gente assim. E muita gente assim na mídia, cheia de pompa, se metendo a dar conselho, o que é pior. Se você já prejudica você mesmo, já é ruim, né? Se você prejudica ao próximo, pior ainda. Tudo bem? Então as dicas básicas de alimentação eu falei, mas o evento todo da Isis vai discutir isso muito melhor. Água, tome água de hora em hora. Ah, mas eu urino demais. Então tome 2 copos a cada 2 horas. Certo? Aí você possivelmente vai tomar água, vai urinar e volta para suas tarefas, e de 2 em 2 horas você consegue fazer isso. Não, Ícaro, não está funcionando. Meio copo, em torno de 100 ml a cada meia hora. Isso vai diminuir o excesso de água que estaria disponível para os rins. Por quê? Está entrando menor quantidade, mais vezes. Aí o corpo tem tempo de utilizar essa água, gerando menos resíduo. Então você vai menos ao banheiro. Ok?
Agora, não vale o raciocínio para 3 copos a cada 3 horas, 4 copos a cada 4 horas. Não, porque senão é um excesso de líquido que vai lavar nutrientes de você quando for sair. Principalmente complexo B, vitamina C e minerais. E quem perder isso vai ter um sintoma muito típico. É aquela pessoa que toma montes de água poucas vezes por dia e sente-se fraca minutos a 1 hora após tomar o excesso de água. Por quê? Porque ela lavou vitaminas hidrossolúveis e minerais do metabolismo dela. Ficou claro? Ok, gente? Quem não entendeu, pode interromper que a gente explica de novo, tá? Em relação à água é água. Chá que você for tomar, suco e companhia, de preferência o suco natural e com o bagacinho junto, né? Porque senão vocês sabem que tem uma sobrecarga de frutose, de glicose, vai mexer com o metabolismo, vai mexer com a parte hepática, por aí vai. Não vou entrar nesse detalhe, que isso com certeza a Isis vai lidar com maestria. Mas qualquer outra coisa que não seja água tem que ser extra, tá? E quanto mais seco o clima, mais atividade tem, mais peso a pessoa tem, acabou-se, maior metabolismo, né? Mais água tem que ter, ok? O Ministério da Saúde adora falar que 2 litros de água por dia é o suficiente para a pessoa média. Mentira! Só é verdade isso para quem come as 5 a 8 porções de frutas, verduras e legumes, e a água está vindo indiretamente, não é? Indiretamente dos alimentos também. Aquela pessoa que come uma alimentação mega seca no dia a dia, que é a maioria de nós, não é? Com pouco líquido embutido, vai precisar de mais água livre. Está exposta a ar-condicionado ou a clima seco, vai precisar de mais água livre. Tem um metabolismo maior, vai precisar de mais água livre. Está fora do peso? Também, porque tende a acumular entre os adipócitos, as células de gordura, muita água também. É aquela água que não é biologicamente disponível. Ficou claro? Então, água é uma coisa que a gente tem que ter mais cuidado com ela. Estou cansado de pegar paciente de consultório que é só você hidratar direito e ele começa a perder peso de forma saudável e ganhar massa muscular. Lembre-se, parte da massa muscular é hiperplasia, ganho de massa mesmo, ganho de fibra, mas a maior parte é a própria fibra ganhar água, não é? Para ganhar volume. E o seu paciente, ele não quer saber de bioquímica na maioria das vezes, ele quer saber de resultado. Então pense em água, tá? Exercício físico regular. Só faltou o Vladimir Lono ou algum personal aqui para dar umas dicas, né? Mas no próximo, eu acho que vai ter. Exercício físico, qual que é a dica básica? Dica da Solange Frazão, tá? Quando ela assistiu o vídeo, um abraço. Seguinte, a cada 48 horas faça exercício físico, essa é a regra básica, ok? Nunca passe mais de 48 horas sem exercício físico ou seu metabolismo compromete. E na falta de um bom metabolismo, o que vai acontecer com você? Você tende a acumular água, acumular gordura, ficar lento, perder o sistema imunológico. A gente vai falar disso daqui a pouco. Um pouco mais avançado, que o seu exercício físico seja no máximo dia sim, dia não, mas que uma vez por semana pelo menos seja de força. Porque eu vi num filme um ditado muito interessante: passe o fio dental somente nos dentes que você quer manter. Acho que todos, né? Isso serve para os músculos. Malhe só os músculos que você quer manter. Acho que todos, né? Então, gente, pelo menos uma vez por semana tem que fazer exercício de força, nem que seja a academia do governo, aquela para idosos, tá? Ou você contrata um personal que seja uma vez por mês para te passar série, para te acompanhar, compra um kit de elástico, uma rodanazinha e faz em casa. Eu montei minha academia de casa com R$150. É uma rodana daquela de abdominal que malha abdômen e lombar. Para quem não tem tempo, ótimo, porque em 5 minutos você faz sua série daquilo, tá? Um colchonete que vários exercícios dá para fazer no chão e um kit de elástico que você pode fazer toda a musculatura do corpo com elástico. E no ligadasaude.blogspot.com.br, que a Isis é a mais nova colaboradora lá, eu sou um dos fundadores da Liga e tem vários outros profissionais de saúde lá. A Paula Fortes, que é uma excelente personal, colocou várias dicas de exercício para você executar em casa, com cadeira, com elástico e com posições especiais. Quer dizer, não faz quem não quer.
Para a maior parte de nós, existe pelo menos um exercício físico possível. A gente não faz porque não quer. Mesmo, tá? Porque não colocou como prioridade. Aí depois está tendo um evento mais severo e fica, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Acho que a vontade dele era descer e falar assim, eu vou te mostrar no vídeo da sua vida o que você não fez. Certo? E eu estive no hospital de base com meu pai há 3 semanas atrás, angioplastia, brincando com ele, que ele já é o Robocop, já tem 3 molas no corpo, ó, cheio de implante biônico, né? Tem que levar na brincadeira, porque quando ele me permitiu, eu virei para ele e falei, então, eu passei 15 anos avisando, mais o tempo de faculdade. Aí você virava para mim e falava que exercício, sou quando der, né? Fibras, quem gosta de mata é boi, ok. Comida saudável, isso tudo é de gosto ruim, né? Como é que alguém consegue comer isso? Tudo bem, ganhou 3 molas no coração, esse é um brinde, show de bola, né? Dá pra... Vocês estão escutando bem? Daí? Ok. Então, exercício físico, regra de ouro, nunca passa mais de 48 horas sem se exercitar, tá? Regra de prata, colocar o exercício de força pelo menos uma vez por semana, tá certo? Regra de bronze, procure é bom seguir todas as que estão no pódio, tá? O bronze também. Procure um bom personal, pelo menos uma vez por mês, para orientar você, para ver se a postura está correta e companhia, para não ser um exercício lesivo, tá certo? E é claro, procurar um médico antes de começar, para ver se você está em condições para aquilo. E a regra de latão, que vem depois, pode ser que um exercício especial seja melhor para você. Então você começa com um mínimo de meia hora. Tudo bem? Agora, pode ser que para você um high intensity interval training possa ser uma boa para você, o HIIT. De repente você faz 20 minutos de série, ali dia sim, dia não, ou um treino funcional e tá jóia. O que eu não concordo é começar de cara com esse tipo de treino, porque para a pessoa não preparada pode ser muito lesivo. E tem, infelizmente, bons e maus profissionais em toda a área, inclusive na educação física, que estão tacando esse tipo de treino em pessoas sem preparo prévio. Então, antes de ir para o especial, faça o básico, sempre. Tudo bem? Sobre respiração. A maioria de nós respira mal. Ou por estresse, ou porque está exposto a ar de baixa qualidade, tá? Ou porque está prestando atenção demais em alguma coisa, e aí a respiração vai ficando superficial, certo? Mas em alguns casos, é por falta de treinamento nosso ao longo da vida para prestar atenção em respiração. Por quê? Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que todos vocês estão respirando. Eu não sei se vocês estão tomando água direito, eu não sei se vocês estão comendo direito, não sei se vocês estão se exercitando, dormindo direito, mas respirando minimamente eu sei que vocês estão, que estão na minha frente. Ok? E todo mundo mexendo o olho deve estar respirando. Então olha só, sobre respiração, aprenda yoga, meditação, Yan Kun, Tai Chi Chuan, automassagem, os conhecimentos que você pega no período fazendo vão te ensinar a respirar melhor, a ter mais consciência da respiração. No mínimo, assista o 1 Minute Meditation, meditação em 1 minuto, que está aí no YouTube, é um dos vídeos de saúde mais assistidos no mundo, ou mais de 8 milhões de pessoas, se eu não me engano. Em 7 minutinhos você aprende o básico para focar na respiração. Outra coisa que você pode fazer é baixar o meu aplicativo gratuito para celular, tá? Gerenciador Saúde Dr. Ica, gratuito, é um dos mais baixados em saúde do país. Ele lembra de tomar água de hora em hora, de comer de 3 em 3 horas, tá? De respirar direito. Tem gente que fala, pô, um aplicativo que lembra de respirar, isso eu já faço, sim, mas faz bem, né? Lembra até de usar suplementos. E a próxima versão, que deve sair em outubro, ela vai lembrar bem mais coisas, inclusive exercício físico, lazer, sono e tudo mais. Por que ele é gratuito? Porque a ideia não é ganhar dinheiro com ele, a ideia é que o paciente, que vocês possam lembrar desses hábitos, que às vezes a gente está empolgado, mas esquece. E quando você esquece os bons hábitos de vida, o que acontece com você? Seu metabolismo cai, você fica desanimado e passa a esquecer mais. Além de sofrer sintomas, e o ciclo se alimenta. Então a primeira coisa que você precisa, antes dos hábitos, para ter tudo isso é foco, disciplina, garra. É de identificar o que é importante para você, o propósito, e ficar firme nele. Porque não vai faltar distração ao longo da vida para você sair do propósito. A gente aborda isso, né, Isis, no Manual do Emagrecimento Saudável, tá? Então, respiração. Vamos fazer um exercício aqui para vocês verem que é fácil.
Solta todo o ar dos pulmões agora. Inspira fundo. Mais fundo. Pronto, volta a respirar normal. Você gastou 3 a 5 segundos. Faça isso 3 ciclos por hora. Se conhece alguém que seja fumante e tudo, depois de cada cigarro, ciclos extras disso aqui, tá bom? Para renovar aquele ar residual que fica nos pulmões. Para quem não fuma, né, basta por hora você gastar 15 segundos para fazer esse exercício. Por hora. Já vai melhorar muito sua disposição, sua vitalidade e possivelmente, se o problema for baixa oxigenação, causando baixo metabolismo, que está causando seu problema de peso, você já resolve o problema. Possivelmente. Coisa simples, né? A maior parte das coisas que funcionam na vida é simples. A gente que complica. Ok? Em relação a sono, se você acha que só dormir 8 horas por noite é o suficiente, não é. O ideal do sono é, de acordo com o estudo de Harvard de 1 ano e meio atrás, de 6 a 9 horas, estatisticamente, para a maioria da população. Não significa que não possa ter uma pessoa diferente. Tudo bem? Dormir de lado para que a postura de coluna e pescoço seja adequada. O ideal é 90 graus entre a cabeça e o ombro, enquanto você está dormindo. Larga de ser morrinha, bom colchão e bom travesseiro, tá bom? Travesseiro é um dos melhores investimentos que você pode fazer. E colchão de tempos em tempos tem que ser virado, tem que ser trocado. Senão você não dorme mais, você vai lá na sua covinha no travesseiro, se encaixa, né? E acorda lá. Pelo amor de Deus, larga de ser mão de vaca. Travesseiro e colchão não podem ser tradição de família, que passa de geração para geração. Olha, meu filho, você vai dormir naquele cacareco verde que está cheio de ácaro. Não é ícaro, ácaro. Complica. Não dá. Ok? Outra coisa, o principal do sono. Nunca durma no claro. Nunca durma com som. A não ser que seja música ambiente, ruídos da natureza. Tá? Tem um software que é excelente, que eu estava ouvindo na hora de dormir. Tá aquele barulhinho de chuva e tudo. Daqui a pouquinho faz do trovão. Eu falei, caramba, o software acabou com o sono de quem escutar isso aqui, né? Então tem que ser música leve. Você não vai dormir escutando lepo-lepo, tá? Nem música dor de cotovelo. De preferência, música sem letra. Clássica é uma boa, que não tenha grandes variações no tipo da música, tá? Que não seja agitada, é claro, e sons da natureza são melhores ainda. Um som de chuvinha ou de brisa, então, top diria. Qual que é o fundamento disso? É porque ruídos do ambiente são atenuados, né? Quando você escuta um som constante que lhe seja agradável. Ajuda. Fora isso, é dormir no silêncio e no escuro. Eu durmo com máscara todos os dias. Com criança em casa, ela está no quarto dela agora, não dá para botar um tampão de ouvido. Mas eu, idealmente, dormia quando estava solteiro e sem criança desse jeito. Tampão de ouvido, tudo. Parecendo um alienígena. Sempre dormi super bem com 6 horas. Ok? Estou com 40 anos, então acho que está dando para ficar bem com sono até hoje. Deu para entender isso aqui? Nunca durma com fome, nunca durma com sede. Esse negócio de não pode comer carboidrato à noite, né? Um dos maiores mitos ridículos que existe. Até porque um pouquinho de carboidrato é fundamental para você iniciar vários processos de utilização de energia, de utilização de gordura e de utilização de proteínas durante a noite. Que o maior metabolismo de aminoácidos para virar as proteínas que você precisa ocorre à noite. A maior parte da síntese de hormônios e neurotransmissores e músculos que você precisa acontece à noite. Então você tem que ter material. Tudo bem? Esse básico para o metabolismo ficou claro? Basta um desses fatores estar mal e você vai ficar com o metabolismo mal como um todo. Mas o que mais afeta o metabolismo? Hábitos de vida ruins. Esses 5 e outros 6 que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? A palestra de hábitos é imensa, então eu não vou focar tanto neles. Falei só o básico para vocês. Lá no site do icaro.med.medicina.br tem muita coisa, palestras inteiras sobre todos esses temas. Produtividade saudável, emagrecimento, estresse, ansiedade, depressão. Tem muito material, tá? Então, hábitos de vida ruins. Deixa eu voltar porque eu fiz besteira aqui. Seguinte. Os hábitos de vida ruins estão na chave do que afeta o metabolismo. Aí os hábitos de vida ruins tendem a levar a distúrbios de hormônios, distúrbios de neurotransmissores, humor depressivo ou ansioso,
Só que depois do tempo, você conserta os hábitos da pessoa, conserta a alimentação, conserta a água, conserta exercício físico, e o paciente começa ainda assim não melhorar. Significa o quê? Que o dano já é mais do que ele possa compensar só pelos hábitos. Para a grande maioria dos pacientes, principalmente mais novos, quando você conserta os hábitos, ele já começa a produzir hormônios e neurotransmissores direito, melhorar o humor e tudo mais. Mas para alguns, o paciente vai relatar para você que o progresso está lento, né? Ele está insatisfeito que está lento, ou então que ele não está tendo progresso. Para esses, muitas vezes, você tem que ver os outros fatores que afetam o metabolismo, que os hábitos também melhoram, mas os outros fatores, como hormônios, neurotransmissores. O que é um hormônio, gente? O hormônio é um mensageiro. Se eu precisar pegar alguma coisa no carro agora, eu vou pedir para alguém cordialmente ir lá, quando eu vou sair no meio da palestra, para pegar no carro. Então, o mensageiro, isso é o hormônio, ele leva uma mensagem, uma ordem. Se o órgão que executa essa ordem está com falta de oxigênio, de nutrientes, de água, ou está lesado, ou está inflamado, esse órgão não vai executar direito o que o hormônio mandou. Concordam? Aí vem o problema de câncer, de problema de resultado do hormônio, efeitos colaterais, e quem que leva a culpa? O hormônio. Por isso que a regra básica, quando eu dou palestra sobre hormônios, que tem no meu site também, é: nunca repõe hormônios para um paciente com hábitos de vida ruins. Nunca! Ele vai fazer um câncer, ele vai fazer uma doença autoimune, ele vai fazer efeito colateral, porque às vezes precisa de uma overdose, e depois a culpa vai ser do seu hormônio e sua. Tudo bem? Então nunca deve se repor hormônio para um paciente que tem hábitos de vida ruins. Agora, quando você dá os hormônios e soma os hábitos de vida ruins, os hábitos de vida bons, 99,9% de sucesso em tudo. Ok? Quando o paciente tem carências hormonais. Não estou dizendo ir para o doping, não estou dizendo extra. E o que é um neurotransmissor? Faz basicamente a mesma coisa que um hormônio, só que especificamente ligando neurônios entre si ou neurônios com os órgãos onde eles mandarem uma ordem. Então o neurônio é como se fosse um hormônio, só que especificamente ligado a nervos, ligado a neurônios. Deu para entender? Ok? Eles fazem a mesma coisa, são mensageiros, tá? E tem muita gente que o metabolismo está afetado por distúrbios de hormônios e de neurotransmissores, que a maioria conserta quando você conserta os hábitos de vida, ok? Mas nem sempre conserta, aí às vezes você tem que associar, por exemplo, o exercício físico com o apoio do nutricionista, com o apoio do médico, para a gente ver a multidisciplinaridade disso, ok? Humor depressivo ou ansioso, aqui tem gente que nasce assim, com uma tendência. Mas, gente, o estudo de Stanford de 2009 deixou muito claro que genética tem um papel de menos de 25% em determinar o que a gente é, o que a gente vai manifestar. Menos de 25%. O principal, 65% a 70%, é o quê? Hábitos de vida. Ok? Mas sim, tem gente que é meio aquela Eliana Harvey, né? Ó vida, ó céus, ó azar. E tem gente que desanima muito facilmente também ao longo da vida, tá? Ou gente que, hábitos de vida ruins, afetaram os neurotransmissores e hormônios, e por conta disso o humor está depressivo, está ansioso. E aí, por conta do humor tá para baixo, a pessoa coloca o seu metabolismo para baixo. Sim, o comando cerebral, você pode estar fazendo tudo certo com o seu paciente, ou você como paciente, você pode estar com o metabolismo para baixo pelo seu humor, porque a cabeça controla tudo. Então, são vários os casos onde você tem que apelar sim para nutrientes específicos e fitoterápicos, para corrigir neurotransmissores, para ver se combate esse problema de humor. Às vezes você tem que passar a pessoa realmente para um psicólogo, e quando ela melhora em terapia e tudo, o tratamento começa a funcionar direito. Aí você pensa assim, nossa, qual que é a influência da psique em neurônios e neurotransmissores? Total, até na absorção intestinal. Se o paciente está mal, ele pode comer, ele vai ter diarreia, ele vai ter náuseas, ele vai ter constipação, e você vai descobrir que sua dieta perfeita não está entrando. Ou ele tem o cocô mais caro do mundo, está entrando e saindo. Tudo bem? Então, nunca se esqueçam do perfil psicológico do paciente de vocês também. Outros fatores que alteram o metabolismo.
Baixa massa magra, é claro. Isis, você vai focar nisso aí depois? Massa magra ou não? O que acontece? Quanto menos massa magra você tiver, pior fica o seu metabolismo. Porque é o músculo que no repouso tem que sobreviver. E o osso também. E também em menor intensidade seus ligamentos, cartilagens, articulações, por aí vai. Mas principalmente os músculos, quanto mais você tiver, mais o seu metabolismo basal aumenta. O que é o metabolismo basal? É o seu gasto de energia, mesmo em repouso, para se manter. Então, seus músculos, mesmo em repouso, agem te emagrecendo. Ok? Então tem que cuidar disso. Quanto mais massa gorda você tiver, mais você vai ter transtornos hormonais e pior vai ser seu metabolismo. Por quê? O tecido gorduroso em excesso, ele auto-inflama-se e acaba se inflamando pelo resto do organismo. Ele produz hormônios que acabam afetando todo o equilíbrio do corpo para manter mais massa gorda. Então, quanto mais massa gorda tem, não é só depósito, mas você está detonando o seu metabolismo por mexer no eixo hormonal. Tudo bem? De insulina, de cortisol, de adiponectina, de leptina, de interleucinas, por aí vai. Tá? Intoxicações. Quanto mais intoxicado você estiver, mais o seu organismo vai gastar energia para se desintoxicar e para reverter os danos que aquele tóxico causou em você. Então, quanto mais intoxicação, pior fica o seu metabolismo. E o que é intoxicação? Arsênico, cádmio, chumbo, mercúrio, cigarro, drogas, concordo, mas também remédios excessivos, está no próximo slide, certo? Alimentos consumidos excessivamente funcionam como toxina, todo excesso funciona como toxina. Então todo excesso na sua vida vai roubar a energia do teu corpo para poder regenerar das lesões, recuperar das lesões e desintoxicar você. Isso afeta o metabolismo também. Intolerâncias e alergias, principalmente as ambientais, mas principalmente as alimentares. Eu comi linhaça por 10 anos da minha vida, até o começo de 2013, e comia todos os dias no café da manhã, porque achava super saudável, batia na minha vitamina, falava em palestra e tudo mais. Caí nesse erro, desenvolvi uma intolerância por IgG pequena, mas desenvolvi a linhaça. Quando eu tirei a linhaça do cardápio, depois de ver um teste de intolerância alimentar por IgG, de tirar a linhaça e os outros alimentos que o teste indicou intolerância, foram 4 quilos a menos, 3 a 4 quilos em um mês, sem mudar mais nada na vida. Por quê? Todo alimento que você tem intolerância, quer você saiba dela, quer não, tá? Ele vai fazer com que o seu intestino fique inflamado. Inflamado tem todos os componentes de gasto de energia que a gente já falou, porque toda inflamação puxa a energia do seu corpo. Ok? E tem também a questão de abrir poros no intestino, a hiperpermeabilidade intestinal, que permitem passar muitas macromoléculas e substâncias que você não deveria ter na sua corrente sanguínea. Isso gera uma resposta do seu sistema imunológico para atacar o que não deveria estar lá. Isso gasta energia. Nosso sistema imunológico gasta muita energia. Entenderam? Então, toda intolerância alimentar, descubra. É claro que a maioria das pessoas tem intolerância sim ao leite e ao glúten. A maioria das pessoas. Por isso que muitos colegas nutricionistas, muitos que tenham atendido vocês eventualmente, o que fizeram? De cara já pediram para tirar leite e glúten. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem problema com isso. Não estou dizendo que seja 100%. Tá? Ou até digo de outra forma. Eu, Ícaro, acredito que todo mundo passe mal com leite e derivados, não só pela lactose. Lembre-se que o leite tem proteínas, como a caseína, por exemplo, que pode dar problema. Tá? Eu acredito que todo mundo tenha problema, mas muitas pessoas racionalizam. Não, isso deve ser porque eu estou estressado. Isso deve ser porque eu estou na menopausa. Isso deve ser porque eu comi aquela cereja do bolo. Não foi no bolo 20 fatias com lactose, né? Foi a cereja do bolo que me fez mal. O limão da caipirinha. Tudo bem? Então toda intolerância vai causar problemas, vai consumir energia, vai deixar alérgenos ou fatores de intolerância entrar na corrente sanguínea e isso vai gastar energia sua, vai fazer cair seu metabolismo.
ou vai fazer o metabolismo do sistema imunológico aumentar, podendo levar até doenças autoimunes, mas para o resto do corpo, para o processo de emagrecimento, não sobra energia. Deu para entender? A gente é aquilo no que a gente investe energia. Sempre. Se você não investir energia numa coisa, aquilo define, até morrer. Inflamação, acabei falando por tabela aqui. Tudo que afete o seu organismo e que inflame o seu organismo, toda agressão recorrente que causa inflamação, mesmo que subclínica, crônica, vai gastar energia que vai faltar para o processo de emagrecimento. Lembre-se, para emagrecer você precisa consumir suas reservas. E se você está inflamado, a sua prioridade não é consumir a reserva de gordura. Não é. A não ser que seja um estado onde você não está comendo junto. Mas a maioria das pessoas está inflamada e está comendo. Então não vai mobilizar as reservas. Tudo bem? Ok? Bom. O que mais que afeta o metabolismo? Doenças e remédios. Aliás, eu vou falar muito disso na palestra da FINAC. Tá? Para quem escutar essa depois, a palestra da FINAC vai estar lá no canal do YouTube, no site também. Doenças, sim, apesar de tudo isso, ainda tem gente que tem doenças mesmo. E elas podem estar causando o processo. Eu não conheço nenhum inocente que tenha se cuidado, hábitos saudáveis de vida a vida inteirinha e um dia desenvolveu uma doença grave que o fez engordar. Não conheço. Tá? Conheço gente que se cuidou mais ou menos, mais para menos, não deu certo, isso manifestou uma doença, e aí sim, agora a doença tem que ser curada, porque ela leva ao problema de perder peso, hipotireoidismo, excesso de cortisol, doenças da hipófise, tudo bem? E alguns remédios, como por exemplo, o abuso de antihipertensivo, o abuso de estatinas, que é um problema sério, o abuso de Rivotril, antidepressivos e calmantes, tudo isso pode levar a danos ao metabolismo. Ok? Mas até para essas doenças e para os remédios, pensa comigo, quem melhora os hábitos de vida e compensa carências e companhia que tenha nos seus exames e tudo mais, o que vai acontecer? Tende a se curar das doenças e precisar menos de remédios. Então esses fatores eu botei por último porque são secundários. Tudo bem? Claro que tem os acidentes, os traumas que aí são fatalidades, né? Alguns conceitos básicos então em emagrecimento saudável. Gravem isso. Corrige os hábitos primeiro. Isso costuma corrigir o metabolismo. Se não corrigir sozinho, junto aos hábitos, corrigir os fatores que a gente falou, né? Hormônios, neurotransmissores, inflamações, intolerâncias, doenças, abuso de remédios, junto aos hábitos, tá? Junto com um bom acompanhamento profissional. Isso é sucesso, na certa. Ficou claro? Deu para entender? Mas acima de tudo, sempre os hábitos. Sempre. Eu não trouxe o livro para vender, o 11 Hábitos em 11 Semanas, mas estava passando uma lista, né? Que é o seguinte, ele tem no Amazon Kindle, se você quiser ler mais sobre esses hábitos de vida, tá? Tem no Amazon Kindle, vocês podem comprar aí do celular de vocês ou do tablet para ler onde estiverem. Só procurar Transforme-se 11 Hábitos em 11 Semanas ou colocar Ícaro, tá? Tem poucos Ícaros no mundo, tá? Ainda mais médicos, é fácil de encontrar. Ou então vocês podem assinar nessa lista, quem quiser o exemplar escrito, que eu peço para minha gerente depois da manhã entrar em contato, tá? Isso não é uma lista de chamada, é de quem queira o livro, tá bom? O valor dele no consultório é normalmente de R$20 ou de 15 para quem compra mais de um. Mas a primeira edição está esgotando, ele vai sair por R$10, ou seja, é muito barato. Mas eu não vim aqui vender livro para vocês. Por quê? Tudo que eu estou falando está no site de graça. Você só vai ter que garimpar, porque são mais de 260 artigos. Tá bom? Então, recado dado. Quanto mais hábitos de vida você tiver, melhor vai ficar seu metabolismo. Não precisa adotar da noite para o dia, mas se você adotar da noite para o dia, mais resultados para você. E quanto mais deles, melhor. Tá? Na falta dos hábitos de vida, seu cérebro determina 3 medidas de apagão em você, baseadas em baixo metabolismo. Seu cérebro viu que está faltando hábito de vida, ele vai lá e clique, detona seu metabolismo, para te proteger da falta de energia para os órgãos nobres. Ok? Como cérebro, coração, respiração e fígado. Tudo bem? Então seu cérebro quer te proteger. Quais são as 3 medidas de apagão? Primeiro, não vai ter mais energia para estripulia. Então você quer fazer um exercício físico, cansa fácil,
cérebro já não funciona bem, memória vai embora, libido cai, por aí vai. Tudo é estripulia, energia agora só para o básico, porque você está deixando faltar hábitos de vida. Segunda consequência, vamos quebrar os gastadores de energia, que essa pessoa não está com energia sobrando. Quem são os principais gastadores de energia? Sistema nervoso, sistema osteomuscular, tá? E sistema imunológico, que é um sistema de reserva, de sentinela, está sempre ligado. Aí você começa a ficar com o sistema imunológico reagindo só ao estímulo direto. Aí um dia passa um câncer. Nossa, o que aconteceu? Qual é a principal causa de câncer que existe? Hábitos de vida ruins. Só que muita gente fica buscando remedinho e outras explicações para poder se livrar da culpa da própria negligência. A maioria dos casos de câncer, infarto e derrame é culpa de quem? De quem desenvolveu, infelizmente. Ok? E a terceira medida é o seguinte: eu já diminuí o gasto de energia dessa pessoa, diminuindo o metabolismo. Eu já quebrei os gastadores ou desliguei os sistemas que gastam energia. O que eu tenho que fazer agora? Acumular. Então, na falta de um daqueles combustíveis, de um dos hábitos de vida, você vira um acumulador de água, de gordura, lento, respirando profundamente, mas sem oxigenar direito os tecidos. Deu para entender? Então, quem não respira direito, engorda. Quem não toma água direito, engorda. Quem não dorme direito, engorda. Certo? E várias outras coisas que eu vou falar. Quais são os hábitos fundamentais, então, para você poder ter um emagrecimento saudável? Já falei de todos eles. Água, alimentação e fibras, respiração, exercício físico e sono. Lembrando que lá no icaro.med.br tem artigo de cada um desses dizendo os detalhes. Acessem depois, porque aqui eu não posso estourar o tempo da Isis também. Mas eu vou ficar à disposição para perguntas já já. Tá? E quais são os hábitos também importantes? Nunca esqueça desses. Primeiro, informe-se com qualidade. Hoje em dia, essa semana, teve um médico que foi na televisão dizer que refrigerante com fibra faz bem. A gente conhece aquele esperto, né? Pelo amor de Deus, esse cara usou alguma droga muito pesada, ou esse cara está representando interesses que não são os melhores possíveis, certo? Ou então, esse cara é um grande desinformado. Não seja você também um grande desinformado. Siga pessoas nas redes sociais, siga sites e tudo, que sejam isentos, tá? E de gente que está disposta a dar para vocês dicas que realmente ajudam e que são atualizadas, certo? Sem conflito de interesses. Posso me classificar como um desses de coração, posso classificar a Isis como uma dessas, e nos nossos sites tem links para várias pessoas que vocês podem seguir também, que estão aí no dia a dia tentando ajudar o próximo. A gente tem que ganhar dinheiro para sobreviver? Tem. Por isso que nem tudo que a gente faz é 100% gratuito. Mas não é o nosso foco. Agora, se você opta por seguir um cara que fala por aí que não, ovo faz mal. Se você perguntar para ele, onde você escutou isso? Na minha faculdade. Faz quanto tempo você saiu da faculdade? 30 anos. Pelo amor de Deus, você não se atualizou desde então? Tem muita gente assim. Ok? Então, informe-se com qualidade regularmente.